Olá, sejam bem-vindos ao Em Obras, novo programa da Sou TV. Meu nome é Giovana Zanetti, sou arquiteta e urbanista e estarei com vocês todas as semanas, mostrando um pouco do mundo da construção civil e de todas as áreas que envolvem. O programa tem um oferecimento de DHZ Arquitetura e Urbanismo. Hoje eu estou com a Bruna, diretora da Ambiente da Italínia, e também com o Jason, diretor da facção de Novo Hamburgo. Eu gostaria que vocês começassem, então, contando um pouco, né, de cada empresa, de como funciona, dos produtos, né, para a gente iniciar essa conversa tendo uma base, né, das suas áreas. Pode começar, Bruna. Quais os produtos que a Italínia trabalha, como é que funciona a empresa, para quem não conhece, né, está conhecendo Sim, agora. sim, sim. Bom, a Ambiente Italínia é uma marca do grupo Todeschini, que está há mais de 80 anos no mercado moveleiro, vende móveis planejados, projetos, soluções de interiores, né? Do início ao fim da tua obra, geralmente a gente se encontra. Então, a Italínia, ela é líder de mercado, exporta, temos lojas em toda a América Latina, é um grupo bem grande, inclusive, e vendemos sonhos. Vendemos sonhos, fazemos Sim. toda a parte interna dos clientes, né. Vendem toda a ideia que o cliente projeta, né? Exato, toda a parte da arquitetura, né. Muitas vezes a gente chega o cliente tem um projeto de arquiteto e a gente reproduz, ou também todos os nossos consultores dentro da empresa são arquitetos também. Então a gente Sim. dá toda aquela consultoria para o cliente, né. Sim, consegue dar o suporte que ele precisa para realizar Exato, aquilo que ele imagina, né? exato. E quanto à facção, quais são os produtos, como é que funciona a empresa? Certo. Então, a Faxon, em 2025, vai fechar 50 anos de mercado, 50 anos de marca. Nós trabalhamos principalmente com sonorização residencial, automação residencial e piso aquecido. O piso aquecido é o nosso novo foco, que é o que mais surgiu agora depois da pandemia, depois das enchentes, por questão de umidade, questão até o sistema a gente instala até em paredes aquecidas para evitar mofo, principalmente em closets. Então a gente busca sempre integrar a arquitetura, a parte estética com a tecnologia. Sim, com certeza. E a Italínia, eu sei que ela é uma das maiores, se não a maior, da América Latina, né? Então, como é para vocês fazerem parte dessa empresa tão grande e que está se consolidando cada vez mais no mercado, né? Como é que é fazer parte desse time? É, na verdade, assim, é a realização de um sonho, né. Porque eu trabalho na Italínia desde 2013 como vendedora, né, então longos anos de carreira na linha de frente dos projetos, né, e surgiu a oportunidade de abrir a Ambiento, né, de fazer a minha estrutura de loja. Então é a realização de um sonho, porque eu sou apaixonada pelo produto, né, trabalhar com toda essa construção da parte interna é muito bom, é maravilhoso. E quando surgiu a oportunidade, assim, né, vai com medo mesmo, né. Sim, com certeza. Porque foi uma troca muito grande, né, de tu passar de vendedora a assumir a gestão de uma loja, né. Nós temos uma loja em Canoas, da Ambiente Italínia, que existe desde 2021. A gente pegou ali logo após a pandemia, a abertura da loja, e em menos de 3 anos a gente abriu o segundo ponto, Nossa, né, que legal. que é aqui em Gravataí. Então a gente assumiu a gestão da loja aqui, eu e minha sócia, eu tenho uma sócia aqui em Gravataí. Nós assumimos dia 1º de julho essa loja aqui. Nossa, Sim, então recente, mas com tudo para dar certo no mercado, com sim, certeza. com certeza é um desafio também, né, porque eu sou de Gravataí, então retornei para a cidade para começar a trabalhar. A loja ela já existia aqui em Gravataí, né, então a gente fez essa troca de gestão e tá todo vapor. A Italina, por ser uma marca muito conhecida, as pessoas têm um apreço maior por ela, buscam os produtos, pois porque sabem como é que funciona Qualidade a também, né. qualidade, né. E como é que os profissionais chegam para vocês? Eles, chegam alguns com clientes, vocês buscam parcerias? Os clientes também, eles chegam com profissionais? Como é que é, essa relação profissionais-empresas? Como é que funciona para vocês? Para nós, assim, vem bastante captação da marca também, porque o nome por si só, como tu falaste, né, já vende, então os Sim, clientes com já nos certeza. procuram automaticamente pela marca. Mas a gente também recebe muitos arquitetos, tem bastante parcerias, inclusive parceiros de piso, parceiros de persiana, de automação. Esses próprios clientes, quando o cliente chega lá, eles já trazem: "Olha, vai fazer móveis? Vamos na Italínia", e aí nos Sim. indicam, né.
E para vocês, eles chegam geralmente sozinhos, acompanhados de profissionais? Os profissionais têm buscado vocês, como é que está funcionando? Nós temos bastantes parceiros na arquitetura, a gente participa de alguns grupos, né, de empresas que trabalham muito focados em arquitetos, mas também pela Facson, a marca ser uma das pioneiras no mercado, então os clientes também buscam bastante, hã, por questão de fidelidade à marca também. Sim, Empresas também, a gente atende muitas empresas, empresas antigas, então tudo vem relacionado ao sim. tempo de marca mesmo. Os clientes vão voltando e vão indicando, né, assim como ocorre na Italínia. É uma corrente, né? Sim. E quanto à questão dos móveis, a gente sabe, como profissionais, que a gente tem a diferença entre os móveis da Italínia, por exemplo, e os móveis dos marceneiros. Quanto a isso, o que tu consegue, nos dizer, para que as pessoas entendam que existe realmente uma diferença dos móveis de fábrica, né, e o móvel que é fabricado pelo marceneiro? Exatamente, tu falaste tudo, porque é um móvel de indústria, né. Então o móvel da indústria, ele tem uma fabricação diferente, a gente tem, aproveitamento de chapas, cuida do meio ambiente, selagem de fita de borda, né, se a gente for entrar numa parte mais técnica, é feito por uma máquina. Em contrapartida, quanto o marceneiro, ele vai comprar uma chapa, vai cortar, vai laminar à mão, então a gente tem questões de durabilidade no produto que quando tu tem uma máquina importada que faz aquela selagem, é diferente, sabe. Sim, A matéria em si a matéria-prima em si, ela vai ser sempre a mesma, né, o MDF, o MDP, o vidro, a laca, enfim. Mas a forma como tu produz ela, é o que vai mandar na tua durabilidade, na tua qualidade, e é o que vai fazer o produto durar. Hoje a Italina ela trabalha com um produto que tem vida útil de 30 anos, até 30 anos, ou mais ainda, depende de como tu cuidar, né. sim. Então eu acho que a diferença ela tá nessa questão. Sim, a qualidade que a gente consegue dentro de uma fábrica é muito diferente, né. Os acabamentos também, a gente tem essa diferença toda nos acabamentos. Tu citou sobre o MDF, o MDP, a laca, muita gente também não entende muita diferença na hora de comprar. O seu móvel não vai entender qual a diferença, qual a melhor opção. Teria alguma recomendação? O que tu acha, para que as pessoas entendam melhor realmente quais são as diferenças desses tipos de materiais, né, que a gente tem no mercado? É, na verdade, assim, tudo vai muito do teu gosto, né. Quando a gente fala de uma laca, ela é como se fosse uma pintura automotiva, né. Então tu vai saber que tu tem um móvel com brilho. Se tu vai ter um móvel em vidro ou vai ter um revestimento com madeira, tudo depende da tua intenção de gosto, de investimento, e para isso que os nossos consultores, eles são todos arquitetos. Porque tu vai avaliar o espaço, vai ver questão de investimento também, que hoje em dia é uma coisa que a gente se preocupa muito, Sim, com né. certeza. Então, tudo vai nesse atendimento consultivo que a gente faz, de explicar para o cliente. Muitas vezes o cliente vem do Instagram também, então no Instagram a gente explica bastante coisa, vê muitas ideias, às vezes o cliente chega com dúvida e a gente tem que esmiuçar para ele tudo assim. E não quer dizer: "Ah, esse é o melhor", né, que nem na questão do MDF, do MDP que tem muito mito, né. Sim, com certeza. Ah, qual matéria-prima é melhor? As 2 são ótimas, excelentes, cada uma na sua indicação, né. Se eu quero um móvel para colocar mais peso ou se eu quero um móvel para receber uma pintura em laca, ele tem que ter uma superfície diferente. Então, tudo vai das escolhas do cliente e nós estamos lá para ajudar. Ah, é ótimo. O cliente fica mais seguro na hora de ter as escolhas dele, Exato. por causa que vai explicando, vai mostrando as diferenças, ele se sente mais confortável na hora de Mais fazer a compra, seguro, é né. muito mais seguro. E na facção, quais os produtos vocês acham que a empresa tem vendido mais, que os clientes têm buscado mais? O que que vocês têm mais indicado para que as pessoas coloquem nas suas casas? Como está sendo o mercado? Certo. Os produtos, a gente trabalha com produtos nacionais e produtos importados. Obviamente tem uma diferença de custo, então a gente sabe, identifica de acordo com o arquiteto também qual produto indicar para cada cliente. Os sistemas de áudio e vídeo, home theaters, isso o pessoal conhece bastante, mas o que a gente gostaria bastante de informar sobre a automação. Automação não é simplesmente a Alexa ligar um equipamento, ligar outro equipamento, ou tu pegar o celular e ligar uma luz, ligar um circuito, ligar uma cortina por aplicativo. A automação, ela é muito mais completa que isso, é tu fazer o sistema trabalhar por ti, com sensores de temperatura, sensores de movimento, sensores de luminosidade,
A casa vai trabalhando de acordo com o que tu deseja na tua programação. Por exemplo, chega em determinada temperatura, automaticamente liga os ar-condicionados se tem alguém em casa. Se chega numa determinada claridade, abre uma cortina ou fecha uma cortina para não estragar os móveis, pintura dos móveis, estofados. Então é muito mais amplo do que apenas comandar pela Alexa. Sim, com certeza. Vai muito além, do simples, né, muito além de somente comandar algo. E por isso que é bom a parceria com os arquitetos, que eles conseguem também repassar isso ao cliente, né. O cliente pesquisa algumas coisas, mas no básico, né. Então é bom a gente ter essa parceria para a gente conseguir entrar mais a fundo no cliente. Sim, eu sei que vocês também trabalham com a parte de pisos aquecidos, a parte de películas inteligentes, são soluções que estão vindo agora para o mercado aqui, que as pessoas estão achando interessantes, né. Exatamente. A película agora a gente começou com esse ano a trabalhar bastante forte. Elas não realmente, assim, eliminam a cortina, mas é um extra, por exemplo, quando tu vai pôr em alguma divisória, em salas comerciais, por exemplo. Não vai pôr cortina dentro da sala, onde tem tudo vidro. Então, de vez em quando, tu quer uma privacidade, tu liga a película, ela fica opaca, não passa nada de visão. Tu libera, ela fica 95% transparente novamente, tá. Ela cria uma privacidade sem ocupar o Sim, espaço, por exemplo, a cortina ela ocupa, ela tem aquele volume, né, então a gente consegue soluções muito inteligentes para que a gente consiga resolver determinados problemas. Por exemplo, aqui no sul a gente tem um clima muito úmido, os pisos aquecidos entram muito, né, o perfeito. nosso clima frio também. Exato, pela umidade, pelo frio e o piso aquecido que a gente trabalha, o sistema da Vesta, do grupo Fênix, importado, serve para qualquer tipo de revestimento, desde madeira, laminado, vinílico, carpete, qualquer tipo, cada um obviamente com o seu tipo de situação, de colocação, mas serve para qualquer tipo. Ele tem, garantia vitalícia. Tá. Pode ficar submerso até 15 centímetros abaixo da água, que não tem defeito nenhum, não tem problema nenhum. Então é um sistema completo realmente, e serve para qualquer público e qualquer tipo de revestimento. E ele também pode ser usado na parede, né, como por exemplo em casas de closet. Eu garanto que tu deve ver muitos casos Sim. de umidade em parede de closet, ainda mais se fizer divisa com algum tipo de banheiro, alguma parede às vezes não está muito bem permeabilizada, né, então Perfeito, perfeito. Normalmente os closets eles ficam ou de costas para o banheiro, para a sala de banho, e também sem janelas. Alguns ambientes eles usam alguns ambientes escondidos, assim, para fazer o seu closet. E tem muita umidade realmente, como não pega sol, não pega calor, então realmente é muita umidade. A gente usa em todas as paredes praticamente, pode ser diretamente na parede, e o móvel vir sobreposto ao cabo, à nossa resistência. Ficando apenas 1 centímetro de afastamento, tá ótimo, não evita qualquer tipo de umidade, bolor, as roupas ficam 100% até quentes até no inverno para sim, poder utilizar. para o nosso clima aqui isso é ótimo, né, mantém Perfeito. tudo aquecido, além disso mantém os móveis e mantém as roupas, né. E a gente estava comentando sobre a questão de automação, eu queria saber se vocês encontram algumas dificuldades levando em consideração o nosso tipo de construção, por exemplo, para automação a gente sabe que precisam de algumas coisas específico, e para o mobiliário às vezes tem algum pilar, alguma coisa que está atrapalhando uma tomada. Queria que vocês dessem um depoimento sobre essa parte de construção, como é que é na parte da execução, que às vezes o cliente acha que, é um processo simples e acaba tendo algum empecilho no meio do caminho, né. É, assim, a gente sempre costuma trabalhar muito em parceria com os arquitetos, porque quando a gente se depara com alguma coisa que vai impedir a execução do móvel, a gente tem que trabalhar junto, em conjunto, para solucionar, né. Então, nós temos sempre, no caso dos móveis, né, uma conferência técnica depois que o móvel é vendido. Então vai um profissional lá na casa, tira as medidas, observa todos esses detalhes que não são poucos, como tu mencionou. Sim. A gente sempre vai ter uma tomada que está num lugar onde não pode estar. Então a gente sempre trabalha em conjunto com o profissional da área técnica, né, muitas vezes o mestre de obras, junto com os nossos montadores. Tem muita coisa que a gente consegue solucionar passando, assim, por trás do móvel ou escondendo uma coluna com o móvel, né. Como a gente trabalha com a parte das sob medida nos móveis, Sim. então muita coisa a gente consegue driblar, mas realmente as construções, elas são desafiadoras para nós, muitas vezes. Para nós, realmente, o nosso sistema, ele é bom ser pensado em projeto, para não ter nenhum erro, nenhuma confusão depois. Mas a gente sempre busca também as parcerias, em diversas áreas, né, de uma residência, de uma construção, móveis,
até mesmo carpetes, então qualquer área é bom ter uma parceria, porque qualquer problema a gente consegue resolver sem, repassar ao cliente, né. Então essas parcerias são excelentes para qualquer obra. E alguma coisa impede durante a construção, a instalação, por exemplo, uma parede que não consegue, uma tomada, às vezes não está adequada para o tipo de instalação. Existe alguma coisa que pode vir a impedir vocês de fazerem a automação? Porque as pessoas às vezes querem adquirir o produto, só não sabem se a casa delas está adequada para receber aquele tipo de produto. Por exemplo, às vezes o piso aquecido, elas não sabem como é que funciona a instalação, a automação, a questão da película inteligente também, se isso precisa ser pensado antes, como é que funciona? O sistema de automação, a gente tem, 2 tipos, tem o com fio e o sem fio. O com fio é durante o início da obra, durante o projeto, que é tudo pensado, tem uma central, onde vai todo o cabeamento para lá, onde ficam todos os módulos. Podemos fazer em casas já prontas, com módulos sem fio. Só o que a gente precisa é uma caixinha, por o nosso interruptor que ele é slim, ele não tem a profundidade do interruptor convencional, e o módulo fica dentro da caixinha escondido. Então é um sistema bem simples de se fazer também. Obviamente que é um sistema um pouco mais caro, porque não é pensado no início da obra, mas tem como fazer. A película inteligente, ela pode ser em qualquer horário da obra, qualquer tempo da obra, porque ela é só colada sobre o vidro, ela não é entre os vidros, ela é colada sobre o vidro, sem danificar nada, sem visibilidade que tem a película ali, e a gente só precisa pegar um ponto elétrico chegando até esse vidro, até essa película. Também é bem comum. Na parte do piso aquecido, isso é uma ou tem que ser reformas, né, porque tu precisa pôr embaixo, logo abaixo do porcelanato, do vinílico, então precisa ter um pouco de obra, né. Então o bom é sempre ser pensado no início da obra, no projeto. Sim, e quanto à parede, ela poderia ser feita após ou também teria que ser assim como o piso, antes, né, pensado no projeto ou numa reforma maior, né? Sim, como a parede o cabo é fixado diretamente na parede logo após a pintura, pode ser feito em qualquer momento da obra, porque daí após isso, após a colocação do nosso cabo, só vem a marcenaria e coloca o móvel, Sim. closet ou qualquer tipo de madeira MDF ou qualquer outro tipo de madeira, no afastamento de 1 centímetro do nosso cabo. E ela poderia ficar, por exemplo, alguém tem algum quarto, alguma coisa que sente a necessidade de ter esse aquecimento ou de ter um maior conforto térmico, reduzir a umidade, necessariamente precisa ter algum móvel, algum elemento na frente dessa parede? Ou ela poderia ficar, livre, né, o espaço? Como é que funciona? É, a gente sempre indica ou por um móvel ou por algum tipo de revestimento, como um porcelanato na parede. O cabo, ele não dá choque, ele tem 3 tipos de aterramento, então é um cabo completamente seguro, até porque ele pode ficar submerso à água, né, então ele é completamente seguro. Mas ele não ele só esquenta, ele chega a uma temperatura de mais ou menos 32 graus, digamos assim, que é o limite que os revestimentos também resistem, né, o porcelanato, principalmente, que é o que mais resiste à temperatura, vai até 32 graus. Vinílico, laminado, normalmente é 26, 27, depende do fabricante. Mas a gente sempre indica pôr algum tipo de revestimento na frente para não ficar até esteticamente o cabo aparente, né. Sim, mas a questão de temperatura, ao toque, não é acho que as pessoas têm uma percepção, de repente, que vai se queimar ou que vai tomar um choque, como tu falou. Quanto ao toque, é tranquilo, a pessoa uma temperatura que daria para aguentar, por exemplo. Sim, sim. Pode tocar, o cabo tem a capa dele também, bem revestida, então ele pode ser tocado, não vai queimar. Ele chega a 32 graus, mas não queima ao toque. Tu sente a temperatura, mas ele não queima. Sim, isso é importante, né, para que ninguém fique com receio de utilizar novos materiais, por conta de ser uma novidade, né. Falando em novidades e tendências no mercado, moveleiro, eu vejo que vocês deixaram aqui algumas coisas, como essa parte telada, eu sei que as pessoas têm buscado novidades, tanto daqui quanto de fora, né, então existe alguma tendência de mercado quanto a isso? Sim, existe. E a Italínia, ela tá sempre buscando essas tendências, né. Feira de Milão, que a gente vai ter em abril agora do ano que vem, e após isso a gente sempre tem lançamentos. Antigamente, quando a gente falava em Italínia, a gente tinha mais aquele móvel mais clássico, né, mais lâminas de madeira, não tinha tantas superfícies com texturas lisas, né, e ao longo dos anos isso foi mudando. Então, todo ano a gente recebe matéria-primas diferentes, ferragens também mais tecnológicas, né, muita coisa que hoje a gente consegue embutir no próprio móvel, né, de tecnologia, que antigamente não conseguia, né. Então as telas estão super em alta, os vidros com os perfis, né, de diferentes cores também,
Isso tudo, também ali a gente tem um revestimento PET, aquele canelado ali, que tem as marquinhas, ele é um revestimento que a gente tira as garrafas PET do meio ambiente, transforma numa película e aplica sobre o MDF. Então isso é um Olha, revestimento exclusivo da Italínia que a gente tem muito orgulho de falar, muito legal. porque a gente ajuda, né, faz a reciclagem, cria esse revestimento e bota nos móveis e fica lindo. A gente faz diversas cores, inclusive. Uma solução sustentável e Sustentável. linda, né, então a gente consegue juntar a sustentabilidade com a estética, que eu acho que tem o mundo da arquitetura e da construção civil tem buscado muito isso para dentro das soluções, né, tanto de, móveis quanto de materiais para serem usados. A ma As matérias-primas dos móveis e dos materiais têm mudado muito por uma questão sustentável, né. E tendências no sentido de cores, materiais, algo mais vidro, mais metálico, como é que tá? Eu sei que cada cliente tem o seu gosto, né, mas sempre tem alguma coisa que vem mais. É, exato, assim, ó, sabe que isso na Italina é um suspense. Nós vamos ter lançamento agora em maio do próximo ano. Nem os lojistas, ninguém sabe o que vai vir de tendência. A gente suspeita algumas cores, nem a gente teve várias tons de cinza nesse ano que teve passado, vários tons de cinza. Esse ano a gente torce por tons de verde, porque a gente tem um tom de verde e a gente quer algumas variações, né? Sim, O louro frejó, que é a madeira queridinha, até eu acho que a gente trouxe à amostra. Essas são as tendências, né, mas eu te dizer o que vai entrar de novidade, tô ansiosa. com certeza coisas boas virão, né. Com certeza. E na parte de automação, alguma novidade, algo que tu acha que vai vir e vai ficar, que as pessoas vão começar a utilizar? É, realmente, assim, a gente tá realmente focado na parte do piso aquecido, que é uma coisa que veio muito forte em São Paulo. Praticamente todos os empreendimentos já vêm com piso aquecido, todos os prédios, edifícios já vêm já desde a construção. Então isso é uma coisa que a gente foca bastante aqui no Rio Grande do Sul agora também. Até pela questão da nossa umidade, do nosso clima aqui, que é bem propenso a ter o piso aquecido, né, para ajudar Sim, com certeza. E na parte de automação de sons, janelas, ar-condicionado, eu sei que as pessoas têm buscado cada vez mais ter o controle na palma da mão, né. Isso. O controle à distância, que o pessoal gosta bastante pela segurança, pelo controle. Esqueci alguma coisa, tu tá em outra cidade, tem outra casa em outro país, tu consegue ter acesso, tu consegue controlar. Então isso é uma coisa bacana. Em relação ao som, é tudo mais clean, né, então o pessoal não gosta mais nada de caixas aparentes, caixas colunas, então é tudo mais embutido no gesso. Por exemplo, televisores também hoje o pessoal gosta bastante de vidros em todas as paredes, né, até no litoral, o pessoal tem os apartamentos todos de vidro. Então a TV que desce do gesso, que é o sistema flap. Então isso são algumas tendências que já existiam, mas estão vindo fortes de novo. Isso a gente também consegue fazer na parte de móveis, né, algumas Consegue. coisas escondidas que ela tá ali, mas ninguém tá notando, né, não é algo impactante como antes a gente tinha TVs com volumes maiores, caixas de som com volumes maiores, a gente também consegue trazer isso para dentro dos móveis, né. Consegue. E a tecnologia, cada vez mais, a gente está trazendo para o setor moveleiro, porque não é só os móveis, né? A gente tem que casar todo o conforto para o cliente. Então, essas soluções são fantásticas para gente, né? E a gente ama. Ai, com certeza. Eu sei que tem algumas soluções, por exemplo, de TV nos vidros, né, que a gente consegue. Vocês devem ter alguns desafios com isso, com certeza, porque Temos. são coisas diferentes, né, mas que as pessoas têm cada vez mais buscado, soluções novas, trazendo novas referências, como tu falou, das feiras em Milão, elas têm trazido isso para cá. E uma coisa que eu tenho notado muito é os puxadores. Eu tenho sentido uma volta dos puxadores, de alguns elementos, por exemplo, a tela é um elemento que a gente tinha muitos anos atrás, é uma coisa muito antiga, aquela coisa de casa de vó, né. Uhum. A gente tem trazido algo mais retrô. Como é que tá essa parte de trazer tendências antigas de volta? A Italina bate bastante forte nessa questão. A gente tem o retorno dos puxadores, né? Claro, a gente tem coisas mais slim, que hoje vai trabalhar para um ambiente mais minimalista, mas o retorno, assim, o retrô, né? O colonial, o clássico, ele tá muito em alta. Diversos tipos de puxadores concha, aqueles antigos da casa da Sim. avó mesmo, a gente tá como tendência hoje, é o mais procurado. As pessoas antes buscavam algo mais minimalista, uma cava,
E agora elas estão voltando com essas tendências, né, de puxadores, que eu sinto isso muito forte no mercado agora, com diversas cores, Uhum. materiais. Os vidros também, agora tem alguns com textura, películas, Os vidros né. canelados também, né, que é Isso, uma tendência mais antiga, que sim. retornou também. E quanto a profissionais, vocês acham, necessário, então, a presença deles para que até as soluções de vocês, né, sejam mais tranquilas, o processo seja mais leve? Como é que funciona a relação, do caminhar com o profissional junto com o cliente? Vocês acham que deixa mais tranquilo? Como é que é? Ah, claro, com certeza. Porque o cliente, muitas vezes, ele é leigo, né? Sim, Ele não entende do processo, como funciona num todo. E a compra do móvel planejado, ela é muito complexa, né? A gente trabalha com medidas, a gente trabalha com as novidades, a gente trabalha com toda a parte, né? Então, o profissional junto com o cliente, dando essa consultoria, que é o que a gente gosta de trabalhar, é excelente, porque dúvidas vão surgindo o tempo inteiro, né? sim, Então, assim, e não são dúvidas, muitas vezes, assim, de custo. Não, é de utilização no dia a dia. Isso aqui vai funcionar? Pô, eu quero um armário mais alto, mas vai funcionar no meu dia a dia? Eu vou ficar confortável para pegar uma coisa aqui dentro? Então, a consultoria, o profissional junto, o próprio arquiteto dando essa consultoria, é o que faz o nosso trabalho mais leve e mais tranquilo para o cliente, para ele ter segurança em comprar sim. conosco, né. A segurança, acho que do cliente é uma parte fundamental, né, do início até o fim, para que ele queira fazer outros projetos, ele queira fazer outras obras, né. E vocês também, como é que é essa relação dos profissionais especificadores e a empresa? Os especificadores, para nós, são nosso principal vendedor. Então a gente foca bastante nisso, nós fazemos workshops, a gente marca com os escritórios, vai até os escritórios para fazer workshop de todos os nossos produtos, sistemas, dentro do escritório para todos os colaboradores do escritório. Então isso faz com que a gente divulgue bastante e faça com que os especificadores vendam o nosso produto, entendam do nosso produto para poder explicar para o cliente todas as especificidades, as facilidades que os nossos serviços somam para uma residência. Com certeza, é importante que a gente tenha, esse tipo de especificação para evitar até problemas futuros, para o cliente ir depois, ir para casa e saber como é que está funcionando, o que que aconteceu dentro da casa dele, né. E na questão de mercado de Gravataí, tu sente que as pessoas têm buscado mais porque a gente tem muitos condomínios novos, né? E assim como outras cidades da região metropolitana, como é que vocês estão sentindo o mercado mais próximo da gente aqui? Em questão de eles estão buscando mais soluções, eles ainda estão dando uma segurada, porque é recente as coisas, como é que vocês estão sentindo? É, para nós aqui da Italínia, como a loja teve uma troca de gestão recente, o público veio muito até a loja. Que o nosso ramo hoje, a gente trabalha muito mais com indicações, né, ou captação dos clientes externos e traz para a loja. Com essa troca de gestão, a Ambiento assumindo aqui em Gravataí, o cliente começou a ir até a loja. Então, para nós, assim, tá super aquecido nessa questão. O cliente viu uma movimentação de trocar algumas coisas na loja, trocar placa, e ele começou a ir até a loja. Então, para nós, isso tá maravilhoso. Sim, e com a construção de novos condomínios, garanto que o mercado vai Tá impulsionar cada super vez mais, né? aquecido. Tu sabe que a gente sofreu as questões da enchente, né. Lá em Canoas, na nossa outra loja, a gente estava praticamente no meio de todo a correria. E o que deu de gente saindo de lá e vindo para cá, então os condomínios aqueceram, eu estava conversando com um corretor de imóveis também, nossa, pra gente aqueceu muito. Gravataí tá muito aquecido o mercado, nessa questão da moradia, né. E automaticamente as pessoas se mudando, indo para os condomínios e elas vão procurar a marca para fazer a parte interna, né, das Claro, casas. Uma porque coisa tá junto com a outra, sim, né. e a parte estética influencia muito, né, a pessoa vai comprar e ela quer se sentir bem, ela quer buscar aquilo que ela sonha, né. Então e para vocês lá também, esse ano como é que foi? Teve algum boom de mercado, de procura maior? Como é que tem sido para vocês? Eu sei que a gente foi afetado pela enchente, como tu mesma comentou, né, então isso provavelmente teve algum impacto dentro da empresa, e como é que tá sido esse pós? Sim, nós tivemos até uma demanda alta de clientes, de especificadores nos buscando, porque vieram muitos clientes para Gravataí, né, para os condomínios. Nós tivemos uma demanda muito alta, então
esse ano, principalmente, a gente começou a focar bastante na região aqui, em contatos com arquitetos, até mesmo clientes nos buscando bastante. Então, realmente, essa região aqui aqueceu bastante depois da enchente, né. Foi um mal gigantesco aqui para nós, mas, pra alguns mercados, como sempre acontece, né, bons para alguns e males para outros, né, mas enfim. Então, a partir desse ano, a gente focou bastante aqui pela alta demanda realmente da busca dos nossos produtos para dentro dos condomínios. Terras Alfa, principalmente, é um que a gente está trabalhando bastante. E quais são as dicas que vocês dão para quem quer iniciar algo novo, quer reformar a casa, quer dar uma cor, alguma coisa assim nova? O que que vocês indicam que as pessoas façam? Além de, claro, procurar vocês, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro passo é tu buscar um profissional, né, que vai conseguir te auxiliar. Não necessariamente no nosso ramo tu precisa ter um arquiteto externo, né. Você indo até a loja, tem os próprios consultores que são arquitetos e vão fazer essa consultoria. Mas assim, olhar tendências, a gente tem muito forte hoje na internet, no Instagram, olhar, selecionar, assim, um pouco do teu gosto, né. "Ah, eu vou Sim. selecionar aqui algumas imagens que me agrada". Então, com aquelas imagens, a gente já consegue conversar com um profissional e consegue ver: "Ah, o teu gosto é mais voltado para isso, então deixa eu te mostrar aqui essas opções". Eu acho que tudo hoje gira em torno da busca, né, da internet, e aí depois tu procurar alguém que possa te ajudar a definir, né. Sim, referências é o que mais temos no mercado, né, então Graças a Deus. ajuda muito, né, na hora das Sim, escolhas, a pessoa já chega sim, com uma base, né. exato. E para vocês? Tem muitas pessoas que acreditam que a automação, o piso aquecido é um sistema caro ou não necessário. Então a gente gostaria sempre que o pessoal buscasse, através dos especificadores ou diretamente conosco, ah, chegar até a loja, a gente mostrar os sistemas funcionando, passar um custo, né, um orçamento sem custo, para terem uma ideia que não é tão caro. Antigamente, quando era um sistema novo, isso era tudo muito inviável para alguns, mas agora ficou tudo mais fácil, mais acessível e não é um luxo, né, é uma necessidade já algumas coisas, então, como o ar-condicionado era um luxo, agora é necessidade, piso aquecido também vai se tornar. Então a gente gostaria que o pessoal fosse atrás e não ficassem receosos. As pessoas ainda têm um conceito de que talvez isso tenha um custo muito alto, né, então Exatamente elas isso. ficam um pouco receosas, às vezes, de buscar, às vezes até para fazer um orçamento, né, para entender como é que funciona. É exatamente Às isso. vezes existe a curiosidade, mas não se vai atrás por um medo, um receio mesmo, né. E como é que tem sido após essa enchente? Em questão de procura, quem tem procurado? O que tem procurado? Assim, os clientes que foram atingidos, né, então a gente teve essa realidade que nem tu falaste, foi bom para alguns mercados, terríveis para outros, né, mas no nosso segmento, lá em Canoas, por exemplo, 70% da cidade foi atingida, então a gente teve muitos vizinhos que primeiro chegavam na loja para um acolhimento, né, muitas vezes a gente recebia o vizinho para sentar e conversar mesmo, para depois ir: "Ah, agora o que que tu precisa?". "Ah, eu preciso reconstruir minha casa, preciso reconstruir a minha empresa", porque a gente também trabalha com corporativo, Sim, né, então preciso reconstruir a minha empresa, e assim a gente foi indo, mas tudo com muita cautela, porque foi muito delicado, né. Aqui em Gravataí, graças a Deus a gente não foi sim. atingido, né, em várias partes da cidade ficou tudo muito tranquilo, né, e a gente recebeu clientes de outros lugares aqui. E o ponto foi sempre o mesmo, sabe. Sentar, acolher, como é que foi pra ti, contar como é que foi a nossa história lá em Canoas também, que não foi fácil, né, como a gente teve água ali indo até a porta da loja. Então todos os nossos vizinhos atingidos, a gente, dava essa consultoria para o cliente, mais para ouvir, conversar e depois fazer um Se plano de tu ação. solidariza com a situação, né. Né, não tinha como tu querer vender, sabe. Foi uma coisa para nós que, como a gente também foi atingido ali, as nossas famílias, dos colaboradores, primeiro realmente a gente sentava, conversava, a venda ela acabava sendo uma consequência, até porque a gente trabalhou junto na enchente ajudando, né, Sim. então participou dos resgates, então a venda era uma última coisa que a gente ia pensar mesmo, foi uma consequência da gente ter acolhido as pessoas num primeiro momento. Para nós,
a enchente foi dessa forma. Sim, e com certeza para essas pessoas que foram acolhidas foi muito importante, né. Sim. Foi um momento muito complicado para todo mundo. E eu imagino que além das residências, vocês peguem também áreas comerciais, escritórios. Como é que é para vocês? Essa parte comercial também é muito ativa? Sim, é bastante. A gente faz consultórios, escritórios, clínicas, a gente trabalha tudo que o mobiliário atende, a gente consegue fazer. Porque a Italínia, a gente falava antigamente muito de móveis em produção em série, né? Hoje em dia a Italínia trabalha com boa parte de uma produção que a gente consegue fazer sob medida. Então isso me possibilita a fazer vários tipos de ambientes, né? Sim, é aquela questão de adaptação Exato, e o gosto, né, e adaptar para cada tipo de situação. exato. E vocês também trabalham com áreas comerciais ou apenas residenciais? Como é que funciona? Trabalhamos com áreas corporativas, com salas de reuniões, salões de festas, auditórios, trabalhamos com telas, projetores. Então a gente tem bastante clientes pela marca, pelo tempo também, bastante empresas tradicionais que a gente trabalha anualmente, fazem serviços, manutenções em auditórios, salões de festas e tudo para sonorização, áudio e vídeo no caso. E, nesse tipo de ambiente, o que que tem mais saída? Normalmente para sala de reuniões são telas e projetores, para uma imagem maior, para exemplificar projetos, vídeos, então e mais para sistemas auditórios, a gente trabalha bastante com sistemas com microfones, divisão de imagens com várias telas, como o auditório é muito grande, então precisa ter uma melhor visibilidade, pessoas que estão mais atrás, tem uma tela auxiliar, então são bastante sistemas, assim, que a gente consegue adaptar para corporativo. Ah, sim, é importante, né, que a gente tenha esse ambiente todo planejado para que as pessoas tenham um conforto de estar assistindo uma palestra, por exemplo, Exato, né. exatamente. E o pós-venda de vocês? Nós sabemos que é muito importante a venda, mas como é que é o pós? Existe alguma coisa que dá algum probleminha? Como é que vocês resolvem? Como é que funciona? Quando a gente chega nessa questão e se depara com os desafios, não é que não dê problema, a nossa área dá muito problema, porque a gente vai ter desnível de piso, de parede, a gente sabe que as construções hoje apresentam esses desafios. Então a gente tem que estar muito preparado para essa parte, poder agir rapidamente, porque sempre a gente vai ter algum ajuste, né? Então, o pós-vendas da empresa hoje ele está estruturado com parte técnica. Também são arquitetos no nosso pós-vendas, né? A gente trabalha com essa mão de obra para justamente poder solucionar os problemas mais rápido, né? Então a gente tem medição técnica dos ambientes, tem supervisor de pós-vendas que fica na rua vistoriando as montagens, né? Tem carros disponíveis para ir buscar uma peça, levar. Isso tudo a gente tem que ter como coração da empresa, porque o cliente, quando ele compra da gente, ele não se torna cliente ali no momento da assinatura do contrato, né. Ele vai se tornar mesmo cliente e fidelizar quando tu pode solucionar algum problema para ele, quanto tempo tu demorou para solucionar isso. Sim. Então eu tenho que o pós-vendas é o coração sempre da empresa. Sim, buscar resolver as coisas de forma leve para que esse cliente volte, né, é E importante tranquila. isso. E para que ele possa te indicar, né, porque um Sim. cliente satisfeito não é aquele cliente que não teve o problema, né, ele é aquele cliente que teve o problema e que a gente conseguiu resolver, né. Sim, ele consegue confiar na marca e passar isso, né, essa confiança adiante, né. Exato. E para vocês, como é que é o pós-venda? Levando em consideração que vocês têm um tipo de serviço, diferente, né, do que o mercado atual está acostumado, são soluções Perfeito. novas. Um dos nossos principais pilares é o pós-venda, né. Eu costumo dizer que o cliente ou a pessoa só se torna nosso cliente quando ele compra pela segunda vez ou ele nos indica. Então a gente foca bastante no pós-venda, no atendimento, na conclusão perfeita do sistema. A gente só dá por entregue depois que o cliente fala: "Ó, está perfeito". Sim. E vocês têm alguma história, as pessoas gostam de saber se teve alguma obra, alguma coisa que marcou vocês, alguma situação, existiu algum um grande problema que vocês conseguiram resolver de forma tranquila, mas que marcou a empresa? Sempre tem, né. Quando a gente fala das vigas, que nem tu mencionou, né, uma viga, uma coluna, muitas vezes a gente tem a medição técnica, e aí você vai lá fazer a medida e esquece de olhar para cima. Aí tu vai montar o móvel, o montador: "Tá, mas tem uma viga aqui". Sim. E a gente fica: "Meu Deus, como é que a gente não enxergou?". Então, esses são geralmente o que marca a gente e o que nos dá a oportunidade de crescer.
porque a gente vai ver os problemas que a gente vai fazendo no dia a dia, porque são pessoas, né. A gente Sim. tem pessoas na medição, a gente tem pessoas na montagem, os nossos clientes são as pessoas mais importantes, então todo cliente ele marca a gente de uma forma especial, mas os que deram problema é os que a gente leva com a marca maior, assim, pelo aprendizado, né. Sim, com certeza. E Nós você? tivemos já, foi vendido caixas de embutir no gesso e quando chegamos na obra era laje. O cliente tinha desistido do gesso e não comunicou. Então, existem alguns problemas, mas tudo é solucionável, né, de alguma forma. Sim. E como é que vocês se têm sentido no mercado? O que que o mercado tem pedido de vocês? Tanto em questão de novidades, quanto como empresa mesmo, o que que o mercado tem pedido? Na nossa questão, assim, muito a flexibilidade de pagamento, né. Isso é uma coisa que para nós o cliente já nos procura, por ser uma grande indústria, pela gente ter a questão do parcelamento direto com a fábrica, né, uma financeira própria. Então o nosso público busca muito isso, sabe, em como é que ele vai executar, porque como tu falaste antes, às vezes o cliente acha que não é para ele. "Ai, é muito caro, o móvel planejado é muito caro, é uma coisa que é muito longe, ai, custa um carro". Hã, depende, às vezes não, às vezes custa menos, e eles nos procuram muito pela essa condição de pagamento. Como é que eu consigo fazer, né, realizar o meu sonho? E aí a gente tem a questão de explicar para ele toda essa função financeira, né, e desmistificar um pouco isso. Sim, com certeza. E para vocês? Para nós também a questão da forma de pagamento está vindo bem forte também. Normalmente a gente trabalhava somente com à vista ou entrada, mais na conclusão. E hoje o pessoal está vindo até um pouco antes da obra, querendo esse parcelamento para ele conseguir terminar de pagar no fim da obra. Então isso é uma coisa que está vindo bem forte também. Esse ano bateu bastante. Sim. E vocês têm notado, mais apartamentos, mais casas, mais comércios? Como é que tá essa função do mercado? Isso para nós depende bastante da região, né. Por exemplo, Porto Alegre é muito prédio, apartamentos. Novo Hamburgo a gente tem bastante casas, estão surgindo bastante casas também, condomínios. Então depende bastante da região, mas a gente atende os 2 públicos, assim, bem parelhos. É, depende bastante da região também no nosso segmento, né, mas é, assim, parelho, sabe. Casas, apartamentos, praia, a gente também atende muita casa de praia, muita casa na serra também, e aí mescla também, tanto apartamentos para investimento, a gente tem a questão do Airbnb hoje que é muito forte, né, então apartamentos de aluguel, casas para estadias, então tudo isso vem numa linear, assim, todos eles. Sim. E em questão de concorrência, a gente sabe que o mercado é muito grande, agora com o acesso à internet, né, então existe a relação de preço, tem muitas pessoas que buscam o valor, né, e não a questão do produto. Como é que tem sido para vocês essa questão de mercado, da concorrência? É, muitas vezes o nosso cliente ele já chega com no mínimo uns 3 orçamentos, né. E é muito bom quando ele nos dá a oportunidade de ir até a loja, conhecer o produto, porque a gente tem que explicar o que que a gente tem de melhor na nossa marca, para ele entender realmente o valor do produto e não o preço, né. Então, quando ele nos dá essa oportunidade é muito bom. Às vezes a gente tem muito cliente que tá com o telefone na palma da mão, solicita esses orçamentos e eu não consigo, por exemplo, te dar um orçamento dos meus móveis por telefone. Eu preciso que tu vá até a loja, que tu faça o test drive, né? Uma experiência. Abrir gaveta, bater porta para ver como é que funciona as dobradiças com amortecimento. Tudo isso no nosso ramo é muito importante, porque tu entende que assim, eu vendo um produto para durar 30 anos. Então tu imagina durante 30 anos se tu fez uma escolha errada. E aí a gente fala de qualidade, a gente fala de texturas, de cores, tudo isso vai influenciar. Então, para nós é um desafio muito grande os concorrentes. A gente sabe que a concorrência ela é muito forte, e a gente sempre pede para o cliente, né, busca os teus orçamentos, traz eles aqui e vamos ver o que que tem de diferente. Se é projeto diferente, porque o produto em si, a matéria-prima, se são grandes marcas, né, indústria, todo mundo vai trabalhar mais ou menos com a mesma especificação. Sim. Então é muitas vezes mais questão de projeto. O que que tem lá naquele outro projeto que eu não coloquei aqui, né? Ou o que que eu coloquei aqui que deu mais caro? Às vezes é uma questão Que de o uma outro espessura, um puxador, um vidro Exato. diferente, E no né. nosso ramo, é uma infinidade de coisas que pode alterar esses orçamentos. Então ter essa oportunidade de
esmiuçar isso com o cliente é fantástico para nós. Sim, e dar essa experiência para ele, né, de entender como é que funcionam as coisas. Concorrência sempre vai ter, né, mas são poucas empresas que estão há quase 50 anos no mercado. Então a gente tem que estar sempre inovando, sempre buscando os melhores produtos, a maior qualidade, maior durabilidade, mas também, como foi falado, o bom é sempre o cliente dar oportunidade, não pegar somente um orçamento, 2, dar a oportunidade de ir até conhecer os produtos para ver realmente o valor e não o preço do sistema, né. Sim, com certeza são, hã, experiências que o cliente vai ter na loja, explicações, né. Eu garanto que devem surgir muitas dúvidas ao longo do processo, por exemplo, por que dessa dobradiça e não aquela? Tem alguma coisa que o cliente tem mais dificuldade de absorver, de entender o porquê que é usada aquela solução? Olha, muitas vezes a gente vê os ambientes instagramáveis, né, e aí o cliente vai ver lá uma pintura que é a laca, vai ver um vidro. Então a dificuldade, às vezes, de tu explicar o porquê que aquela matéria-prima ela acaba sendo mais cara, né, porque isso tá atrelado ao preço sempre, a escolha desses materiais no nosso ramo, né. Então tu explicar para eles: "Olha, o vidro é uma matéria-prima que, no caso da Italínea, eu vou ter uma película protetora ou um vidro temperado, isso tem segurança. Durabilidade do vidro também dura a vida toda, vai durar mais que 30 anos o vidro, né, do que a madeira em si. E a pintura, por que que a pintura é mais cara, né? 7 camadas de pintura, 7 camadas de verniz, uma máquina especial para fazer aquilo. Então tu explicar isso para o cliente é muito bom quando ele te dá a oportunidade, né. Sim. E vocês? Para nós, os clientes não acham os nossos sistemas inicialmente tão essenciais. Então, por isso que a gente necessita que o cliente vá, sinta o sistema funcionando, a automação funcionando, as funcionalidades, as facilidades no dia a dia, o sistema de sonorização, o piso aquecido. Então, isso que a gente gostaria que o cliente sentisse e não só achasse um sistema ou caro ou desnecessário, né? Então, o sentir, a sensação do sistema funcionando é o que faz com que o cliente venha e compre conosco. Deixar de achar que aquilo é apenas um adicional e não uma necessidade, né. Exatamente, Eles exatamente. precisam começar a entender que aquilo é útil, vai ser ótimo para o dia a dia, vai ser funcional, né. Eu acho que dentro desse mercado a gente tenta buscar que as pessoas sintam seus ambientes cada vez mais funcionais, que aquilo ajude, né, No no dia a dia a dia, que dia. facilite isso. Isso, o dia a dia Exatamente. da gente tem sido cada vez Exato. mais corrido, né. Exato, até a própria película inteligente, né, isso é uma inovação do mercado fantástica, né. Fantástica, porque muitas vezes tu não tem espaço para ter uma cortina e tu bota a película. Eu acho a película inteligente um dos serviços mais fantásticos agora da Exato, atualidade. exato. E veio forte agora esse ano, né, então é um Sim. sistema que a gente está focando bastante também, oferecendo bastante dando muita consultoria para os arquitetos, especificadores, para a gente conseguir implantar cada vez mais nas obras. E tendência de 2025? Alguém chuta alguma coisa ou é meio arriscado? Tu que é arquiteto, tu tem que nos dizer. Exatamente. Conta pra nós aí na frente. Eu gostaria de saber opiniões específicas. Não, realmente não sou muito de chutar, assim, né, então a gente gosta de esperar para ver. Eu tenho o chute nas cores, né. Eu acredito que cores vão vir cartelas maiores, assim, pra gente. A questão das cores é bem forte na Italina, eu acho que vem cores novas por aí, tendências. Tomara, a gente tá precisando Oremos. de cores novas, né. É sempre bom acrescentar um pouquinho mais de cor nos nossos ambientes, dar um pouco de personalidade, né, que eu acho que isso é muito importante. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Fico feliz que tenham compartilhado as experiências, os perrengues e tudo aquilo que acontece, né, que às vezes as pessoas não sabem por não estar dentro da área. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença, todos os comentários e muito obrigada de novo pelo tempo. E é isso, não sei se vocês têm alguma coisa para falar. Muito obrigada pelo espaço, pela conversa boa, né, por conhecer mais um parceiro também, porque a gente trabalha ativamente juntos, né, e isso é muito bacana. Obrigada pelo espaço. Agradecer o convite e o network que a gente sempre faz, né, com todos os profissionais de todas as áreas de uma construção. Gostaria de agradecer também a presença de todos e até semana que vem.